A pandemia levou muita gente a reavaliar seus empregos, sua trajetória profissional e fazer mudanças. Nos Estados Unidos, a mudança foi tanta gente fazendo isso, trocando de emprego, desistindo da sua carreira, que esse fenômeno ganhou um nome, chamado a Grande Renúncia. A gente resolveu aproveitar esse início de 2022 aqui no Do Zero ao Topo para falar sobre o futuro das profissões, o futuro do trabalho, para te ajudar se você está repensando a sua carreira, os seus negócios e de repente está querendo construir até mesmo a sua marca. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui um expert que é o Mark Tawil. O Mark, que é empreendedor, jornalista, foi o primeiro top voice do LinkedIn no Brasil e tem mais de 500 mil de seguidores só nessa plataforma. Mark, seja bem-vindo ao Do Zero ao Topo. Muito obrigada pela sua participação. É uma honra, estou imensamente feliz. Estou achando um pouco estranho, porque eu escuto Do Zero ao Topo e me pego muitas vezes pensando em coisas que eu ouvi aqui e tá como entrevistado, não vou dizer que me deixa desconfortável, porque não deixa, mas ao mesmo tempo me deixa assim ainda com muita expectativa do que virá. Obrigado pelo convite, adoro esse podcast. Obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer recebê-lo aqui, porque é isso, né? Alguém que passou por muitas mudanças na carreira e que tem essa influência muito grande que a gente fala hoje, que é um poder, né, da sua pessoa mais do que de uma marca, e isso é muito relevante na sociedade atual. Mas antes de falar dos dias de hoje, Mark, eu queria que você contasse pra gente as suas influências iniciais, do começo da sua vida. Conta pra gente onde você nasceu, cresceu e o que seus pais, a sua família ao redor fazia. Bom, assim como os teus e de todo mundo que está aqui no estúdio, os meus pais foram os primeiros influenciadores. Eu sempre fui muito ligado à estética, porque meu pai, ele era modelista, então meu pai costurava roupa de boneca no Líbano, ele era de Beirute, e minha mãe é do Cairo. Então eu sou a mistura do Brasil com o Egito, porque eu nasci aqui. E aí foram se casar na França, eles se conheceram, foram morar na França. E lá eles casaram e eu vim para cá, então, já quase na barriga da minha mãe, nasci no Brasil. Eu tô falando de 1973, faz 48 anos. É tempo. Muita coisa mudou de lá para cá. Mas eu me lembro que eu tive uma infância muito feliz em São Paulo. Só que filho de estrangeiros. E dentro de uma comunidade judaica, que é uma comunidade, não vou dizer que ela é fechada, mas ela é muito próxima entre os seus. Ou seja, ela é muito coesa. E isso me fez estudar em escola judaica, ou seja, eu tive um ambiente muito judaico, até hoje, porque eu sou um judeu sintomático, praticante, e, ao mesmo tempo, também muito aberto, porque o meu pai, como ele trabalhava com moda, ele se aproximava muito de outras bolhas, até para poder também conversar com outros recortes, conhecer outras pessoas. Então a minha casa sempre foi frequentada assim por mulheres negras, por modelos, por pessoas LGBT, num tempo em que o Brasil era um Brasil de ditadura praticamente. Ele era um cara muito aberto, ele vinha já com isso da Europa. Então a minha infância foi uma infância, vamos dizer assim, mais cosmopolita nesse sentido. E como eu também tinha a família inteira da minha mãe que ficou lá, porque a família do meu pai veio para o Brasil, a gente viajava muito para a França. Então eu tinha um pouco desses dois mundos, a gente é franco-brasileiro. E a minha infância foi, primeiro, então, que eu me lembre, né, na rua São Carlos do Pinhal, e naquele prédio onde hoje tem um super shopping, tinha um terreno da família Matarazzo que a gente olhava, assim, um campo. Mas eu era um menino de playground. Como muitos paulistanos, eu era aquele menino que quase empinava a pipa no ventilador, sabe? Eu fui esse menino de playground. Então, nos anos 80, eu tive uma infância como quase todos os meninos. Gostava de Michael Jackson, de vez em quando assistia a Xuxa, tinha uma bicicleta para andar atrás no playground. Eu não tive uma infância de rua, mas eu tive ótimas influências. E você já sonhava, você olhava o seu pai, né, fazendo todo aquele trabalho como modelista e pensava, nossa, eu quero fazer isso? Ou não tinha essas... É engraçado, o meu pai, por ter tido um pai que era um pai mais distante, apesar dele amar a gente, ele era um cara mais distante. Então eu não tive essa proximidade com meu pai de conversar tanto. Era mais uma influência, vamos dizer, de sentir e visual também. Então ele se vestia muito bem. Eu uso um monte de anel hoje, eu sei que ele sempre usou. Eu olhava para ele com admiração porque ele tinha um jeito muito leve. Ele faleceu no ano passado, com 80 anos, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ele morreu leve, entende? Ele morreu um cara leve, ele morreu sem dívidas, não no sentido financeiro, quer dizer, espero que elas não apareçam, né? Mas com dívidas com as pessoas, pelo contrário. E eu acho que o legado dele é um legado que eu pretendo manter, que é um legado em vida.
O legado em vida é diferente do que o que eu vou deixar para os outros. Porque quando você vai deixar alguma coisa para alguém, talvez já tenha passado o que a pessoa precisa. Eu acho que o trabalho da gente, enquanto ser humano, é fazer a roda do outro girar enquanto ele precisa. E não enquanto você acha que tem que ser. E ele sempre foi um cara que ajudou muita gente. E para onde eu vou e as pessoas se lembram dele, e esse é meu maior orgulho, eu não vou falar muito, senão eu vou chorar, as pessoas veem um pouco dele em mim. Eu acho que esse é o grande legado, né? O sorriso, a leveza, o bom humor e um pouco do nariz também. E o que te levou para a faculdade? Você fez jornalismo, né? Você já era muito comunicador ali na infância, adolescência? Isso, acho que sim, sim. Tinha um pouco dessa pegada comunicacional, blá blá blá, mas mais do que isso, eu fui agindo ao longo da vida com uma pegada autoral. E hoje, ligando os pontos, como aquele discurso do Steve Jobs, né, em Stanford, 2005, hoje eu vejo que tudo que eu construí ao longo da vida, entre trancos e barrancos, do zero aos topos, né, porque depois vai para o zero de novo, depois sobe, passa muito por isso, por querer deixar um DNA e uma coisa autoral. Se foi a melhor coisa que eu fiz, se eu ganhei dinheiro ou não, independentemente disso, eu acho que eu sempre quis deixar uma marca. Aliás, o livro que eu espero lançar esse ano chama Seja Sua Própria Marca. E não tenha uma marca. Sai pela HarperCollins. Porque justamente eu acho que, Letícia, você ter uma marca hoje é muito simples. Né? A gente já nasce com uma marca, e você pode desenvolver uma marca comercial. Mas o segredo da história é você viver os valores da tua marca. Isso é muito mais importante e mais difícil. As pessoas querem a Letícia, não a Letícia só do zero ao topo. Sim, como um todo ali, né? Sim. Como uma pessoa. Mas isso estava presente com você? Você conseguia enxergar lá desde o começo? Eu vou fazer jornalismo e construir a minha marca. E se sim, que fundamentos você tinha lá desde o começo? Não, não tinha como jornalista, nem como comunicador. Impossível ter. Impossível ter, mas eu sempre tive como ser humano. Então, por exemplo, se eu tivesse que usar uma roupa igual a das pessoas, eu procurava usar uma peça que pelo menos eu sabia que ia me diferenciar. Eu não precisava chamar atenção, mas eu sabia. Então, se eu ia para a escola, eu levava um mini talismã. Sabe, que podia ser um brinquedo, alguma coisa assim. Meu filho é muito assim também, curioso. Se eu escrevia um texto, eu tentava trazer um molho, alguma coisa que me diferenciasse. Então, toda a vida, eu procurei ser autoral. Eu procurei ter uma marca pessoal que trouxesse um outro prisma das coisas. Quando eu fui ser jornalista de veículo. Então, eu fui, como você falou, fui para a Jovem Pan, fiquei 97 a 2000. Lá, por muitas vezes eu quase fui mandado embora, porque eu quis trazer talvez um humor na hora que não era para trazer, mas não o humor da inconveniência, da babaquice. O humor para realmente dar uma quebrada, dar uma soltada, o que hoje é super comum. Né? Hoje as pessoas pedem isso, mas talvez 25 anos atrás não. Foi assim também quando eu comecei a escrever. E aí quando eu comecei a escrever, eu estava no Jornal da Tarde, de novo, eu comecei a sentir falta de ter uma coisa minha. Porque quando você trabalha para os outros, que é maravilhoso, que é legal, você está ali trabalhando para oferecer o melhor do outro para o outro, mas não talvez o teu. Se você fizesse do teu jeito, talvez saísse diferente. Talvez quando você tiver, se é que você já não tem um podcast da Letícia, certamente vai ter diferenças com esse aqui. Porque é normal que tenha, e tudo bem. Mas eu comecei a sentir isso. E aí eu falei, bom, era 2006, portanto faz 15 anos. E eu falei, eu acho que eu vou começar a trabalhar com House Organ. Lembra do House Organ? Era como se fosse uma newsletter de papel. Tá. Porque eu tava lá e via que vinha muita coisa ruim no JT. Jornal da Tarde, que Deus o tenha, do Grupo Estado. E aí eu decidi trabalhar com isso. E quando eu fui me lançar, eu fui convidado para trabalhar na Band News FM. Então você já ia lançar algo seu, Sim. um produto. Mas eu sempre fiz coisas pequenas. Eu fazia jornal no prédio, eu fazia bazarzinho. Minha mãe falava que eu tinha um sangue comercial muito forte, acho que até pelas origens. Mas eu não sou um bom vendedor. Talvez hoje melhor, de mim mesmo. Mas eu não sou um cara que você coloca aqui, eu vou te vender uma geladeira porque eu sou ótimo de papo. Não é bem assim. Mas eu sabia me vender. E eu sei que eu vou até um certo ponto. Eu não quero vender fumaça. Ficar me vendendo aqui como bonzão e depois não entrega. Então eu sempre tomei esse cuidado. Eu vou me vender e vou te dizer o que eu faço e o que eu não faço. Quando eu percebi isso e eu fui para a Band News FM, eu fiquei lá 3 anos inteiros. Fazendo um programa mesmo lá, né? Eu entrei como apresentador e depois eu fui ser repórter, porque eu estava um pouco rouco. Hoje é charmoso, minha mãe acha um ator italiano falando, mas na época eu não sei se o pessoal curtiu. E aí eu fiquei 3 anos, foi ótimo. Saí de lá para montar minha agência. Aí sim eu fui empreender na comunicação. Tá.
Mas aí, antes da gente falar desse período, o que foi a chave ali? Em que momento você falou, é isso, chega da carteira assinada por um empregador Bom, aqui e vou primeiro empreender? eu não tinha carteira assinada já fazia um tempo, né? Já era PJ fazia um tempo. Mas eu acho que é assim, quando eu comecei a perceber duas coisas, que quando você empreende, você tem uma liberdade fundamental, que é tempo. Porque quando você está trabalhando aqui ou em qualquer lugar, as pessoas compram tua agenda. Você precisa, ainda mais num período pré-pandêmico, em que tudo era muito síncrono, você era obrigado a trabalhar das 10 às 18. Aí o cara compra a tua agenda, não tem jeito. Então eu tinha isso, eu estava preso. E segundo, eu comecei a olhar por cima do muro, para frente, dizer, bom, mas daqui a 10 anos eu vou estar como? Eu era o mais velho da redação, eu tinha 35 anos. E eu já fazia uma coisa ou outra por fora de freela. Falei, putz, cara, assim, até onde eu vou com isso? E outra, a hora que eu comecei a perceber que se eu pegasse 2 clientes pequenos, dariam meu salário de 1 mês e meio, eu falei, então eu vou tentar por aqui. E eu teria essa liberdade de ser autoral e de ter mais tempo para mim. E foi o que eu fiz. Então eu saí, na época eu tinha acabado de me casar, fiquei 1 ano trabalhando de casa, fui expulso da minha casa pela então minha esposa, porque ela não queria ver a minha cara, aí eu fui alugar um lugar. E aí eu comecei com a agência. Bateu um arrependimento em algum momento? Você sabia exatamente o que fazer? E o trabalho de agência também exige pessoas, né? Pra você poder escalar o negócio. Como é que foi esse Essas comecinho? palavras não existiam, tá? Escalar, startup, isso não existia 10 anos atrás, 11, para mim. Então, quando eu comecei o mais arroz com feijão possível. O que eu sei fazer? Como é que eu posso aproveitar tudo aquilo que eu aprendi para oferecer o melhor para os clientes? Aí eu percebi que tinha um gap muito grande. Porque muitas pessoas que não tinham passado pela redação e que tinham aberto agência, outras coisas, elas não tinham a fervura, elas não tinham o timing, elas não sabiam nem o que era notícia. Aí quando eu vinha alguém muito tarimbado, entre aspas, né? Muito tarimbado para poder fazer isso, as pessoas olhavam e falavam, nossa, esse cara sabe muito, ele entende muito. Então eu comecei a ver um baita valor naquilo. Só que eu senti falta de uma coisa. Eu era um ex-funcionário que tinha virado chefe. De mim mesmo, por enquanto, que eu fiquei 1 ano sozinho quase. E aí eu comecei a sentir muita dificuldade. Dificuldade de administração, de gestão do tempo. E uma dificuldade, sobretudo, de conversar com as pessoas. Eu me sentia muito pequeno. Então, se eu fosse conversar com um cliente ou com o dono de uma empresa, eu sempre achava que eu estava por baixo. Por quê? Porque eu vivia a vida inteira fazendo coisas muito específicas de redação, que é escrever, falar, perguntar e tal. Só que uma pessoa que sabe perguntar e que sabe escrever, quando ela senta na frente de uma empresa, como é que você atende um cara? Ah, eu sei perguntar. Ah, tá bom. E? Né, como é que você vai gerir uma empresa sabendo perguntar ou sabendo escrever? Então, eu fui fazer um curso na GV de gestão empresarial, um MBA. E aquilo realmente foi um divisor de águas para mim, tá? Porque o que eu precisava era ter uma visão holística das coisas. Eu precisava deixar de ser funcionário para virar chefe, nem que fosse de mim mesmo, e ter uma visão por cima do muro. Então eu fui atacar as minhas deficiências, que naquele momento eram essas. Porque se eu fosse fazer mais jornalismo, mais comunicação, ok, ia chover no molhado. E aí eu senti quanto tempo eu perdi na vida de não ter me nutrido dessas outras histórias enquanto eu trabalhava em redação. De aproveitar para adquirir esse conhecimento de alguma forma De ali. ter parado de estudar. Eu voltei a estudar depois de 14 anos. Uhum. Me fez muito mal, assim, porque eu senti e sinto hoje que eu deixei um gap muito grande. E as novas gerações, você tem quantos anos? Tenho 28. Tem 20, ó, até olhou pra cima, né? Não, eu tô Até bem procurando pouco a minha atrás idade, era... não sei aonde tá. eu também. Perguntaram se é novo aqui, eu falei, não sou novo em nenhum lugar, mas... Eu tive 28, 20 anos atrás. 20 anos atrás, estava chegando o celular, estava começando a internet, mal tinha essa questão toda, não tinha nem Wikipedia, eu acho. Era tudo muito novo, muito incipiente, ninguém ganhava dinheiro com rede social. Hoje as pessoas nascem prontas, você já sabe o que é escalar, o que não é e tal. Então quando eu lancei a agência, era uma agência de conteúdo. E as pessoas não sabiam o que era conteúdo. Aí você me pergunta, bom, dia 1, 2, 3, eu acho que esses dias eles acabaram perdurando por muitos anos. Porque todo dia tinha um desafio novo. Quando eu cresci, meu desafio foi contratar pessoas. É a coisa mais difícil que tem é contratar gente qualificada. Elas existem? Existem, mas são poucas. Aí você tem que aprender a se relacionar com as pessoas de diferentes gerações, né? E eu tinha uma dificuldade porque eu achava que a pessoa errava e ela estava fazendo contra mim, quando na verdade não era. Ela podia errar pela empresa, tá? Mas como era uma empresa familiar,
eu comigo mesmo, eu achava, pô, mas tá me sacaneando, tá vendo? Eu dou tudo ali, sou um cara legal e tal. Então, você vai aprendendo a ser melhor. Aí, com a minha agência, eu virei Great Place to Work número 1, que era um sonho que eu tinha. Olha só. Depois Sistema B. Então, assim, eu fui pegando benchmarking de lugares grandes. A gente nunca cresceu. E até 2015 foi muito bom. Só que aí teve uma virada na minha vida. Que foi o LinkedIn, O né? LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma rede que está aí há mais de 20 anos. Acho que 2002, exatamente. Que E abriram. implementou 2003. Mas isso assim, é isso, né? Ela demorou para ganhar o tamanho, hoje a forma que tem, com realmente muito conteúdo, muitos influenciadores e etc. Como é que era em 2015? Como é que você chegou até a rede? É muito maluco, né? Porque você recebia aqueles convites, parecia o Badu. Não sei o que lá, te adicionou no Badu. Falei, te adicionou no LinkedIn. Falei, que é esse LinkedIn? Pelo amor de Deus. Parecia que era cadastrar mais um site para cadastrar seu currículo e deixar lá. Exatamente. Só que aí que eu percebi? Que o currículo, ele é o que você fez pregresso, né? Até onde você veio, o que você está fazendo hoje, o que você fez antes. O LinkedIn, você falou muito bem, ele acabou virando um currículo em movimento. Porque toda rede social é uma rede viva, né? Então no LinkedIn você tem onde você trabalhou, mas onde você está trabalhando, quem são seus colegas, quais eram, e melhor, você pode ser contratado porque o teu futuro chefe pode estar olhando. Mas eu não estava pensando nisso, porque na verdade eu estava com a minha empresa. E mesmo assim, de novo, não sou um ótimo vendedor. Não fiquei ali fazendo seeding, né, de coisas para me contratarem na Tauil Comunicação à época. E eu, conversando então com minha mulher, ela falou assim para mim, puxa, por que você não escreve no LinkedIn? Eu já vim escrevendo no Facebook. Escrevendo textos sobre... Textos, microanálises, mas não comportamentais, mas não corporativas. Então, sei lá, escrevia de Big Brother, escrevia da Fazenda, escrevia sobre o churrasco em Higienópolis. Eu tinha essas manias de fazer uma análise, porque eu sentia falta disso, né? No jornalismo, eu deixei de fazer isso no dia a dia e meio que dava uma cronificada ali da cidade. Ok. Em 2016, em janeiro, eu escrevi um texto sobre otimismo e postei no LinkedIn. Era um artigo, e na época o artigo ele tinha o valor que tem hoje do post, ou seja, a distribuição do artigo era ótima. Eu acordei no dia seguinte com 3 mil visualizações, que fosse tipo hoje umas 20 mil. Falei, nossa, como assim? Foi aí que eu me toquei, depois de alguns dias, que tinha uma página chamada Pulse. E essa página, ela pensava artigos e colocava numa vitrine. Aí eu falei, eu não sou ninguém, não tenho nenhuma empresa jornalística nas costas, ninguém sabe quem eu sou, mas o que eu falo tem algum valor. E eu comecei minha carreira assim. Aliás, comecei minha vida na comunicação assim. Quando eu tinha 18 anos, picharam o Centro de Tradições Nordestinas, CTN, uns skinheads. E eu escrevi uma carta para o Estadão. E publicaram essa carta no Estadão. Então eu percebi que com 18 anos eu poderia ter minha voz amplificada muito mais do que muita gente. Depois eu escrevi um artigo contra o racismo, também com 18 anos, estou falando de 30 anos atrás, tá? Era carta. E publicaram, era um artigo que publicaram. Me pediram para escrever. E eu senti a mesma coisa. De novo, eu estava me reinventando numa outra plataforma, com uma outra idade, mas de novo eu tinha a oportunidade de maneira autoral, expor as minhas ideias e ser lembrado por eu mesmo. E não talvez porque eu estava num grupo grande de comunicação, né, que é mais fácil. Aquilo me deu ânimo. O segundo artigo que eu escrevi foi sobre pontualidade. Esse artigo teve em uma semana 500 mil de visualizações. Hoje ele tem 3 milhões de visualizações. O que para um artigo não é muito, né? Assim, ainda mais no LinkedIn hoje em dia, que distribui menos artigo. Então toda semana eu comecei a escrever e no final do ano teve uma lista que eu não sabia que existia, mas me chamaram no final do ano, chamado LinkedIn Top Voices. Ou seja, usuários comuns, você e eu, que engajam. E na época ela era numerada e eu fui eleito o número 1. E aquilo me deu uma baita projeção. Só que você falou aqui no começo, em termos de influência, esse tipo de coisa. Eu aprendi com o Ricardo Amorim, conversando com ele depois, que a influência está no tamanho da tua responsabilidade. Então você ter 1, 2, 10, 12 milhões, 15 milhões, para você falar besteira e espalhar essa besteira para 15 milhões é uma coisa. Você ter 1.000, 3.000, 20 pessoas que te ouvem,
que podem ser decisores de grandes empresas, ou 10 mil, que sejam pessoas que realmente escutem a tua mensagem, você tem responsabilidade. Como eu fui top voice velho, com 42 anos, ou pelo menos seminovo, eu tive muita responsabilidade. Claro que eu fui cancelado algumas vezes, mas todos os meus cancelamentos foram cancelamentos pensados. Foram cancelamentos em que eu me expus sabendo que eu poderia ser cancelado. Uhum. E aceitei o cancelamento porque eu sabia disso. Eu faço muita análise, né? Sim. Análise e análise, então, psicanalista. Então eu sei até onde eu posso ir. Eu erro muito, já me arrependi, já voltei atrás, mas hoje eu tenho muita consciência. Agora, no começo, você falou desse primeiro ano escrevendo, né? Tem muito essa dificuldade de quem está começando alguma coisa, de achar inspiração para escrever um tema, Uhum, alguma uhum. coisa. Como é que você levava isso? Porque você, ao mesmo tempo, tinha o seu trabalho ali formal, digamos assim, né? Isso aí era o É, paralelo ali. pois é, é assim, quando você não tem um palco, mas você gosta, quando você fica meio que embevecido, né? Você deve participar disso aqui também. A Letícia era uma antes do podcast, é outra. As pessoas passam a te seguir, te reconhecem, te ouvem, te dão feedback, que é uma coisa deliciosa. Eu nunca vou entender alguém que faz sucesso e rejeita o sucesso. A pessoa luta tanto pra estar lá, ela não quer tirar uma foto com alguém, ela não quer bater um papo com alguém que veio elogiar. Claro que você tem dias e dias, mas porra, né? Você brigou tanto por esse lugar e agora você rejeita. Então, eu sempre levei isso muito legal, até porque eu não sou um cara que as pessoas rasgam a roupa na rua, né? Não sou essa pessoa, Calbi Peixoto. Mas assim, eu sempre atendi todo mundo que veio falar comigo, até para poder ouvir também, né, os feedbacks, para poder saber onde eu tô errando. Porque quando você tá muito exposto, também é um baita termômetro legal, né? Que você está fazendo, para onde está indo. E eu acho que os anos de comunicação me deram isso. Então, os anos de rádio me deram um texto mais começo, meio e fim, mais coerente, mais limpo. Os anos de jornal me fizeram antever o que pode vir. Então, todos os anos, desde 2016, eu comecei a abraçar uma causa por ano. Comecei pelo refúgio. Tá? Então, achei que ia ser o tema dos. Pode anotar isso aqui que eu vou dar um spoiler desse ano. A causa dos refugiados. Em 2017, eu fui entender melhor a causa da negritude, sempre como aliado. Sempre como aliado. De 2018 em diante, eu fui ver a questão das pessoas com deficiência. Não assim como o salvador branco, não é disso que eu estou falando, mas me interessar e aproveitar o espaço que eu tinha para jogar luz sobre algumas questões. E eu vejo que no ano que vem, agora, 2022. exatamente, mas pode ser 2023 também, tá? Eu acho que tem uma questão muito legal, está relacionada a olhar para o invisível. E o que é invisível numa cidade como São Paulo, hoje, né? E outras capitais também do país? As pessoas em situação de rua. Elas são absolutamente invisíveis para a maioria, mas elas aumentaram exponencialmente. Talvez a prefeitura não tenha esses dados ou não vai te dar esses dados, mas eu posso te dizer, eu moro perto do centro, né? Eu moro na região ali, Higienópolis, Santa Cecília, e eu vejo muito essa questão. Eu estou falando de famílias inteiras. E você morar na rua ou na calçada é muito brutal. Porque além de toda a sujeira das questões de saúde, você tem o alcoolismo, você tem as drogas, você tem os estupros, você tem as crianças, você tem os atropelamentos, o frio, o calor, é terrível. Então, neste ano, 2022, a minha pretensão é abraçar mais essa causa, né? Estou me aproximando de uma ONG chamada SP Invisível, e eu quero muito entrar nessa história, que eu acho que é uma história que a gente precisa olhar para os lados, né? A gente precisa visibilizar quem não é visibilizado. E tem muitos públicos, muitos recortes dentro dessa questão das pessoas em situação de rua. Então, de novo, eu usei o meu LinkedIn sempre para poder falar de coisas que eu gosto. Eu não era um cara corporativo. E você está falando um pouco aí, você falou dessa questão de abraçar causas que tem muito a ver com, parece um pilar da sua marca, né? Porque aí quando a gente está indo para essa questão de construção da sua identidade do marketing, Uhum. antes, pré-pandemia ainda, mas parece muito claro ali que essa era uma dos pilares da sua marca. Você em algum momento teve esse raciocínio de, peraí, preciso sentar e preciso definir Uhum. que tipo de assunto eu vou falar, que tipo de assunto eu não vou falar no Uhum. LinkedIn e o que vai ser, porque hoje a gente fala, quando a gente fala de marca corporativa, você define os pilares, as Claro, qualidades, claro. fortalezas.
Teve isso também no seu lado Nunca, pessoal? Não. nunca. Assim, a minha mãe é muito generosa. Muito generosa. Meu pai também era, mas minha mãe é muito generosa, muito simples. E acho que os egípcios têm muito isso. Né? Um vai comer na casa do outro, principalmente na época dela, ainda criança, ela tinha muito isso. Né? Não tinha diferença muito entre as pessoas. E ela sempre foi assim. Então, mesmo quando a gente trabalhava com gente em casa, todo mundo sentado na mesma cama, todo mundo na mesma mesa, ok. E eu levei isso para minha vida como um todo. Então, no judaísmo existe uma palavra chamada tzedakah, que é caridade. As escolas judaicas fomentam muito isso. A caridade é um dos pilares das comunidades judaicas do mundo, como um todo. Né? Todo mundo fala, judeu se ajuda, é verdade. Mas os judeus ajudam muita gente também. Você tem instituições judaicas que só ajudam não-judeus. E aí eu acho que eu fui crescendo com isso, claro, como todo judeu, pelo menos aqui no Brasil, tem esse discernimento, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma questão minha. Então, por exemplo, eu vou na feira tomar um caldo de cana, eu trago um caldo de cana pro pessoal do prédio. Eu sempre fui assim. Eu não acho que isso vai me mudar, entendeu? Eu vou ser menos ou vou ser mais por causa disso. Mas eu acho que vai mudar a vida do outro. Então, eu não sou um cara também hiperdoador. Mas eu acho que às vezes um sorriso, um comentário, você compartilhar, enfim, um pedido de ajuda, faz muita diferença na vida das pessoas. Então, quando eu fui montar a minha empresa em 2011, eu criei um braço que chamava responsabilidade corporativa. Imagina, a empresa tinha 2 pessoas. Mas eu fui fazer de graça coisas para essas ONGs que não tinham. E com o mesmo valor que eu fazia, a mesma entrega, a mesma vontade que eu fazia para quem pagava. E teve muitos meses, mas muitos, que eu trabalhei muito mais para quem não pagava do que para quem pagava. Mas muitos, não foram poucos, tá? É porque quando uma ONG vê que você pode ajudar, ela pede tudo. Ela não tem nada, né? Então eu fazia tudo. E eu estava meio que sozinho. Então foram períodos muito legais. Assim, eu acho que se fala pouco, né? Ainda do marketing do terceiro setor, se fala pouco ainda de quanto é importante esse networking de nicho. Eu conheci pessoas espetaculares, certamente já sentaram aqui, vão sentar grandes empreendedores do terceiro setor aqui em 2022. E quando eu falo terceiro setor, não é caridade, eu vou ajudar, é impacto, é muito diferente. Uhum, sim, com certeza. E você falou dessa questão de mudar, né? Que assim, isso estava com você desde o começo, mas eu queria entender se a rede social de alguma forma te mudou também. Você falou sobre cancelamento, que tem muito palco para discussão também, né? No sentido bom, no sentido positivo, de Sim. você vir com um ponto e alguém vir fazer outra coisa. Já mudou? Alguém conseguiu mudar suas visões ou alguma coisa te levou a mudar nesses anos de LinkedIn e de redes sociais aí? Todo dia. Eu mudo todo dia. É. Assim, quem disser que não muda, ou é burro, ou, sei lá, ou é mal intencionado. Você não tem como não mudar. Não vou dizer que é burro, vou dizer que é desonesto intelectualmente. Sabe por quê? Porque é inegável que vai ter argumentos melhores do que os meus. É inegável. Sempre vai ter alguém mais inteligente, mais ponderado, que vai, opa, tô voltando atrás. Então o ideal é você lembrar que rede social é vida pública. O que você vai postar ali vai ser lido por alguém e dependendo do que você postar, vai ser printado e mandado pro WhatsApp. E nunca mais sai. Só que as pessoas se esquecem. Então, em nome de uma, entre aspas, sinceridade, elas vão lá e vomitam o que elas querem, burramente. Ainda mais no LinkedIn, que as pessoas te veem, quem já trabalhou vai olhar, quem não trabalhou, um dia vai trabalhar, vai lembrar, e a azar é teu, não é das pessoas. Então, quanto custa essa sinceridade? Será que essa sua sinceridade não poderia ser um pouco mais ponderada? Eu te mostrei aqui um exemplo agora há pouco de um amigo meu que no Instagram veio me criticar. Eu poderia ter batido boca, eu poderia ter xingado ele. Não, respondi o que eu tinha que responder. Eu acho que essa inteligência emocional, né, você modular ali as tuas questões, ela parte muito também de uma maturidade comunicacional, que faz parte da assertividade. Uma comunicação assertiva, ela começa de você com você mesmo. Eu preciso comprar esse barraco? Essa pessoa está me criticando. Isso é ela ou sou eu? Eu pego isso para mim? E eu acho que quando você começa a perceber tudo isso, você nota que existem muitos perfis na rede social que têm problema com eles mesmos. E você não é obrigado a comprar esse barulho. Só que a gente compra, porque a gente está muito no automático. Então eu aprendo muito, não só no LinkedIn, mas em qualquer rede social, ao que não fazer. Eu vejo muita gente errar e aprendo ao que não fazer. Eu erro também, mas eu busco não errar de novo. Eu adoro a rede social.
Eu sou um heavy user de muitas. Eu, por exemplo, uso muito o Twitter e tive a honra de entrevistar a Fiamma graças a vocês aqui. Bom, Fiamma Zarif, que Nossa, comanda o Twitter aqui no Brasil. maravilhoso. E você sabe que eu decidi entrevistá-la porque eu vi que ela comentou aqui sobre o pai dela, a ligação que ele tem com rádio. É Né? verdade, que era jornalista, né? E ele falava aquela voz, Brasil, sim. É. Então, assim, eu acho que o legal das redes sociais é você realmente ter essa humildade para saber que você não é o cara, que você não é a mulher e que todo dia você vai errar e acertar. A questão é lembrar que elas são públicas e que pode ser a tua timeline ou não, tanto faz, alguém vai printar. Então, respirar e se perguntar, eu preciso mesmo comentar isso? Eu preciso mesmo responder? Eu vou curtir sem ver o que estão fazendo? Eu vou compartilhar sem entender? É que nem fake news. Você recebe uma fake news no WhatsApp, você faz o quê? Você dá um Google naquela notícia espetacular. E aí você percebe que não é e você não passa para frente. Mas as pessoas automatizam. E aí elas começam a trocar os pés pelas mãos. E agora, esses anos iniciais pré-pandemia, no LinkedIn, como é que foi para você, né? Ser reconhecido Top Voice mudou, trouxe mais visibilidade para sua empresa? Você conseguiu transformar isso em dinheiro? Como é que foi? Com o tempo, sim, mas para minha empresa nunca. Eu nunca consegui fazer essa transferência, porque eu me posicionava mal. As pessoas começaram a gostar de mim por quem eu era, não por aquilo que eu fazia. Então eu fazia comentários, eu escrevia sobre o Urubu, sobre Bolsonaro, sobre... Não estou comparando, só estou comentando. Sim. Sobre o Urubu, sobre o Bolsonaro, sobre isso, sobre aquilo. E as pessoas gostavam, mas elas não faziam uma ligação de vou contratar esse cara, puta, vou contratar essa empresa. Não faziam. Não faziam. E aí eu não consegui fazer essa transferência. E eu comecei então a ter uma carreira paralela. E aquilo começou a crescer de um jeito que a Rádio Globo me convidou em 2018 para dividir a bancada com a Mariana Godoy, maravilhosa, como comentarista. Então eu tive 3 trabalhos durante 1 ano e meio. Acordava às 4 horas, que a rádio era às 6, das 6 às 8. Saía, tinha a questão da agência com 6 funcionários, às vezes 7, que é gente, para mim é gente. E você ainda tinha uma questão de palestra, fazia bate e volta para Goiânia. Era muito extenuante. Eu perdi um tempo da vida dos meus filhos por causa disso. Mas era o que tinha naquele tempo. Então eu tive que girar muitos pratos. Até que chegou um momento que eu comecei a escolher que pratos eu ia deixar cair. E eu escolhi e percebi que o prato que eu não poderia deixar cair era o prato da família. Então eu comecei a tirar um pouco o pé do acelerador. Eu fazia muita coisa de graça, como eu te falei, para ONG, faculdade. Hoje eu continuo fazendo, tá? Mas assim, eu era muito, muito mais aberto. Eu comecei a botar um freio, porque eu precisava colocar comida na mesa. Então, pouco a pouco, eu fui encontrando uma maneira de rentabilizar e a balança começou a pender. Então, 2018 era 2016, nada, porque foi 2017 que eu comecei a fazer algum sucesso. Em 2018, eu comecei a consolidar um pouco mais o meu nome, bastidor, e aqui e ali. Em 19, aí eu já estava mais consolidado. E eu já estava começando a ganhar mais dinheiro. Com uma palestra aqui, outra ali, com public post. Mas dinheiro não era o meu foco na rede social. Porque eu tinha empresa e tirava dela ali o meu sustento. E tem essa questão da visibilidade também, né? Acho que uma coisa que quem tenta muito usar as redes sociais é essa questão de você tem que estar sempre nas conversas, você tem que ter uma visibilidade ali constante, você não pode sumir, né? Isso era um problema para você, assim, do fato de equilibrar esse prato com... Eu tenho que estar sempre ali falando, comentando as coisas, acertando no timing com o restante. A gente fica refém. Eu não vou usar a palavra escravo aqui, porque além de ser uma analogia desrespeitosa com a escravidão, não é justo, mas a gente fica refém, né? A gente fica refém da rede social, porque as pessoas te cobram para dizer, pô, você não postou, ou tô sentindo falta, e o algoritmo te cobra. Então, se você fica muitos dias sem postar, o algoritmo te pune. Porque ele fala, bom, tem alguém melhor postando ali, tem alguém fazendo um barulho. E eu entrei numa paranoia, em 2019 mais ou menos, que eu tava perdendo relevância. Aquilo me fez muito mal. Eu perdi muitos meses da minha vida, me comparando, que é a pior coisa que você pode fazer na vida.
E olha que eu tinha um monte de coisa boa na vida. Ainda tenho, mas tô dizendo assim, na época eu tinha muita coisa boa e ficava me comparando e ficava sofrendo por dentro. Hoje eu olho e falo, cara, onde que eu tava com a cabeça? E eu sei que muita gente faz isso, né? E foi naquele tempo que o Instagram começou também a tirar curtida. Quer dizer, acho que teve um mood geral para perceber o seguinte: as pessoas não sabem usar. E tá cada vez mais tóxico. Eu consegui me libertar disso. Hoje eu sou livre. Se eu tiver uma curtida ou duas ou 10, dane-se. Porque hoje eu vejo que a força tá nisso aqui que a gente está fazendo, né? Eu construí uma história, entre aspas, um legado em vida, uma imagem que me permite estar aqui com você, do zero ao topo. Imagina, só senta aqui a nata das pessoas legais e eu tô aqui. Ou seja, você me chamou por causa de número, tem gente que tem, sei lá, 16 milhões de seguidores que não vai sentar aqui, que a conversa não conecta. Então eu comecei a perceber que a história mesmo, ela tá aqui, na conexão, a história tá naquilo que você constrói. Claro que visibilidade ajuda muito, mas eu conheço pessoas que têm 3 mil seguidores e que vão dar um banho em quem tem 16 milhões. E aí eu comecei a perceber que o valor de uma marca é uma construção de longo prazo. As pessoas vão lembrar de você no longo prazo e você vai galgando, degrau a degrau. E aí, esse degrau a degrau, você falou dessa mudança que veio em 2020, né? Nossa, É, não só para mim, né? exatamente. Para todo mundo com pandemia, mas para você teve um agravante. A gente estava, claro, em luto coletivo, todo mundo, mas você viveu o luto, o particular ali, né? Exatamente. Que é o mais difícil. Em março de 2020, eu te falei, eu tenho família na França. Toda a família da minha mãe é da França. Quando a família do Egito foi para a França, da minha mãe, todos ficaram na França. Meu pai veio para o Brasil, ele tinha ido do Líbano para Paris e ele, veio para o Brasil e trouxe a família dele para o Brasil. Então meu pai tinha uma relação de amor com a França, sabe? Ele amava a França. Tudo era França para ele. Paris, em especial. Era a questão da moda, da comida. A comunidade libanesa da França é uma comunidade muito bacana, se ajuda, mas tem uma questão mesmo de raízes, assim como é a sírio-libanesa aqui no Brasil. Bom, com o passar dos anos, a gente começou a intensificar as viagens para a França. Ia 1, 2 vezes e tal. E em março do ano passado, de 2020, a gente teve o que a gente chama no judaísmo de bar mitzvah e bat mitzvah, que é quando a menina faz 12 anos, bat, e o menino 13, bar mitzvah. A maioridade judaica. Eu tive de 2 priminhos. E a gente foi todos. A gente foi minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, então minha mulher, meus 2 filhos. Só não foi o Woody, o vira-lata. Mas ele estava lá em espírito. E quando a gente chegou na França em 3 de março, se falava em Covid. Mas era quase uma piada. Os bares estavam lotados, as máscaras não eram utilizadas. E eu comecei a sacar, Lê, que os restaurantes asiáticos estavam vazios. E mais do que isso, você não tinha asiáticos em Paris. Você já foi para a França? Já foi para Paris? Fui. Paris é quase um reduto da comunidade asiática. Endinheirada muitas vezes. Então você tem muitos japoneses, que eles compram alta costura e gostam de viajar, e muitos chineses, que eles são milhões. Então eles vão em hordas, né, enormes. Você não via. E aí os restaurantes que atendiam essas pessoas, tem lojas de alta costura que só atendem japonês. Elas estavam fechando as portas. Falei, tem alguma coisa errada. E eu comecei a postar isso no Instagram. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Depois de uns 5 dias, estourou a palavra pandemia. E do lado, na Itália, estava terrível. Começou a morrer 100, 200, 300 por dia. O Macron foi para a TV, Emmanuel Macron, e decidiu fechar todos os bares e restaurantes. Fechar todos os bares e restaurantes em São Paulo é uma coisa, em Paris é outra. É a cidade mais visitada no mundo. Você tem 60 milhões de turistas. E fechou, que era um caso inédito. Logo depois, ele mandou fechar o espaço aéreo. E a gente já estava com viagem marcada para o Brasil. Foi um desespero. As passagens que custavam 7 mil reais foram para 24 mil reais. Era uma loucura. A gente conseguiu voltar. Só que nesta volta, voltou todo mundo mal. Meu pai saiu do avião de cadeira de rodas. E 6 dias depois, meu pai faleceu. Então ele faleceu em 25 de março do ano passado. E aí você citou o luto coletivo. E foi o que a gente viveu. Eu enterrei meu pai
como se fosse um enterro radioativo, assim. Era um cara todo de branco, com uma máscara laranja, um caixão de papel, minha mãe num canto, eu no outro. Era Chernobyl, assim, uma coisa horrorosa. E a gente viveu isso, né? Viveu de uma maneira muito triste, como todo mundo que perdeu um ente querido viveu. Como a gente foi um dos primeiros, a gente não quis estigmatizar ele, então eu sofri muito tempo calado. Além dos filhos em casa, que é um inferno para quem tem filho, né? Sim. Então foi muito difícil, tudo muito difícil. E aí teve uma onda, você vai se lembrar, de lives. Deus me live, lembra disso? Era só live, né? Lembra, pessoal? A gente fez aqui um monte também. Pois é. E aí falei, bom, 500 mil de seguidores, né? Hoje eu tenho um pouco mais, mas 500 mil de seguidores. O grande Mark, que sempre ajudou todo mundo, sempre entrevistou todo mundo. Vou nadar de braçada. Óbvio, né? Sempre fui muito legal com todo mundo, agora é minha vez. Sabe quantas lives eu fui convidado naquele março, abril de 2020? 20. Chuta. 0. 0. E não teve topo, foi do 0 ao 0. Do 0. Do 0 ao 0. Falei, cara, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é possível que... Eu sempre fui muito generoso com as pessoas. Esse é um valor que eu tenho, que é mérito da minha mãe e do meu pai. Ninguém me chamou. Falei, cara, tem uma coisa errada. E foi aí que eu percebi que eu não me posicionava direito. As pessoas gostavam de mim, mas não sabiam o que eu fazia. Eu era o cara que perguntava, mas que ninguém perguntava, porque eu não tinha um assunto. E aí eu tive que me reinventar. Só que assim, pai acabou de ser enterrado. Na época faleceu, que Deus a tenha também, a avó da minha ex-esposa, Dona Eva. Então, quer dizer, a família estava muito machucada. E eu ainda precisando fazer live, falei, meu, da onde que eu vou tirar live? E aí me chamou um grande amigo, o Joseph Rubin, da Escola Conquer, que me chamou e falou assim, cara, a gente ia fazer uma live no dia que meu pai faleceu. Eu falei, não dá. Ele falou, tá bom, grava um depoimento pra mim, só pra falar da pandemia. Era abril, era uma semana depois que meu pai morreu. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, né, cueca, camiseta, ring light, e fiz um depoimento no celular. Eu não me lembro o que eu falei. Não me lembro, foram 15 minutos, mas eu não lembro o que eu falei. Juro por Deus. Meu filho entrou, eu tentei fazer de primeira, não consegui, depois eu fiz uma vez só. Saiu, né? E você tem 3 maneiras de comunicar. Ou você comunica com a mente, ou você comunica com o fígado, que são as redes sociais, ou com o coração. E ali foi só com o coração. Só que o depoimento que eu dei foi para um curso gratuito, que foi baixado por 500 mil de pessoas. Então eu tive uma enxurrada de amor, porque eu chorei, me emocionei, falei do meu pai, que eu não esperava ter. E aquilo até me arrepio. E aquilo foi realmente um turning point para mim. Esse curso da Escola Conquer foi um turning point porque eu tive um acolhimento brutal, no momento que estava todo mundo querendo se acolher, eu tive isso. E aquilo me deu esperança de novo. Falei, putz, cara, eu realmente tenho alguma coisa para falar. E você vai se lembrar que a gente recebia aqueles PDFs que ninguém lia, o Novo Normal, todas aquelas, os estudos. Eu li. Aí o que eu fiz? Eu comecei a perder cliente na agência, um atrás do outro. O Daniel Castanho, do Grupo Ânima, ele lançou um manifesto dizendo não demita, acho que era uma coisa assim. Eu não demito. Não das empresas não demitirem mesmo. E eu abracei, não demiti ninguém. Eu tinha 6 pessoas, então falei para as pessoas, eu vou pagar até onde eu puder, e foi o que eu fiz. Até hoje eu não demiti, tem 3 comigo ainda fazendo freela. O que eu fiz então? Eu comecei a me reprogramar. Eu falei, bom, eu não tenho mais cliente na agência, quase. Para eu não quebrar, eu vou tentar usar o que eu tenho de networking e tal. Aí eu peguei todos aqueles PDFs chatos que ninguém lia e criei uma palestra sobre isso. Criei uma palestra. Hoje eu vivo disso. E eu cobro quase 8 vezes mais do que eu cobrei naquele tempo. Então, quer dizer, foi uma reinvenção pessoal, no momento mais difícil que eu tive. E foi por necessidade. Para ali realmente passar por aquele momento, né? Não tinha alternativa mais. Sim. Agora, você conseguiu racionalizar naquele momento, né? Isso vem da terapia, da análise, de ter esse emocional desenvolvido, eu imagino. Super, esse é um mérito da Erika Witt, a minha psicóloga. Olha, eu sou muito analisado, sou muito espiritualizado. Não tô falando de religião, tô falando de espiritualização, é diferente, é da pele para dentro. Então, eu converso e ouço todo mundo. Né? Eu converso com o pessoal da Umbanda, eu converso com o pessoal evangélico, se alguém vem me dar um passe eu aceito, se falaram de mim na igreja eu agradeço, porque eu acho que tudo vem pro bem nesse sentido.
Claro que na comunidade judaica e na religião judaica a história é diferente, e eu também sigo e também respeito. É a fé que eu professo, mas a minha fé é mais aberta, ela vai além. E eu acho que todas essas energias que as pessoas que gostam de mim enfim, me desejaram, elas fizeram efeito nesse sentido. E eu acho que eu pude serenar, que é muito difícil. Claro que depois eu tive vários outros baques, até recentemente, mas eu tentei sempre trabalhar com a quietude, ou seja, eu tentei fazer o silêncio que está nesse estúdio aqui, apesar de a gente ter 4, 5 pessoas, eu tentei trazer o silêncio interno e serenar para ouvir, porque a gente estava num breu coletivo também. Você não sabia para onde ia dar, qual que é a outra margem do rio, até onde ele vai. E eu acho que serenar me permitiu me acalmar e até acalmar outras pessoas. E tem essa questão também que a gente tem muito na pandemia que você falou de novo normal e tal. A gente quer sempre vislumbrar, prever o que vem no futuro, né? Para onde eu vou? E você, naquele momento, com uma agência se desfazendo, sem clientes, e indo para outro caminho. Quer dizer, você tinha uma clareza de, assim, eu vou virar o Mark Tawil, vai virar a minha marca, já tinha isso e vai ser isso agora, vai ser meu foco. Sim, Você essa conseguiu clareza eu desenvolver. tinha, mas eu tinha antes, tá? Quando eu percebi, lá por 2017, que eu poderia começar a criar uma marca pessoal, de novo, sempre fui muito autoral, eu sempre quis ter minha marca pessoal. Quando eu era criança, eu queria ter uma marca de roupa com meu nome. Eu nunca tive coragem, mas eu achei que meu nome combinava com aquilo. Hoje é muito mais fácil. Você tem as collabs, eu posso fazer isso com uma reserva da vida, Shorts and Co, com um perfume. É muito mais simples. As collabs estão aí. Aliás, o mundo é colaborativo, a economia é colaborativa, mas naquele tempo não. E o que eu assim fui aprendendo ao longo da vida é que a marca ela vai muito além dessa construção que a gente chama de branding. Tá? Porque o brand, muitas vezes, ele é construído. Se o Zero ao Topo amanhã quiser mudar de nome, você vai contratar uma empresa especializada, fazer um levantamento de valores, que é super importante. Mas o que vem antes? Foi aquilo que você me perguntou. Como é que foi tua infância? O que eu aprendi? Quais são os valores? Porque, no final das contas, são esses valores que compõem a vida dos CPFs que vão compor o CNPJ. Por isso que você tem um monte de startup, de gente criativa, bacana, diferente, que vai trazer. Por exemplo, a gente está com um fotógrafo aqui. Ele tem unha pintada. É um valor de um cara diferente. Se você pega um cara desse e você leva ele para uma empresa, ele não vai trazer só a foto. Ele vai trazer toda a cultura dele, que aliás é uma fala do Sebastião Salgado. Ele não fotografa com a sua câmera, ele fotografa com toda a sua cultura. E eu acho que é isso que hoje está em voga, é você trazer toda a tua cultura. Aí você falou já, é isso que está em voga, né? A gente está vivendo essas transformações do ambiente, de trabalho, de repensar profissões também. Eu acho que tem essa coisa de assim, você é jornalista, mas você não é repórter do veículo tal, né? Faz algum tempo, mas hoje a gente está vivendo cada vez mais das pessoas perderem o seu crachá corporativo. Como é que você vê essas mudanças e o que você imagina aí? Eu vejo que primeiro elas têm um fundo muito ligado à transformação do mundo, né? Você tem pela primeira vez 6 gerações trabalhando juntas. Você tem Silent Generation, que é o Joe Biden e a Abílio Diniz. Você tem Baby Boomer, Luiz Helena Trajano e companhia. Você tem X, que sou eu, vou fazer 50, tenho 48. Você tem Y, que é a galera de 40 e poucos anos. Você tem o Millennial, que nasceu no final do milênio, que é você. Você tem o Z, que nasceu de 2000 para cá. E você tem ainda a Alpha, que são os meus filhos de 2010 para cá, que não estão trabalhando, mas estão convivendo. Aliás, quase trabalhando, porque você tem a Raíssa Leal. Então você vê o seguinte, 6 gerações trabalhando juntas. Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. Isso é um baita caldo para a gente aprender. Além disso, você tem uma questão pandêmica que deu um reset no mundo. Ela mostrou que a digitalização é uma obrigação, né? Na bancarização, nos estudos, na compra e venda, na mobilidade. Depois você tem uma questão de Anywhere Office. Se a gente tinha até 2018 os coworkings, depois teve o home office, no meu caso Hell Office com criança, e agora você pode trabalhar de qualquer lugar. Claro que eu não estou falando de um chapeiro, de uma churrascaria que aí não tem como fazer, mas quem trabalha com escritório vai viver esse nomadismo. Então, tendências intergeracionais, tendências de nomadismo, tendência de digitalização, automaticamente mostra que a gente tem outros talentos também.
Então a Letícia pode ser apresentadora do Zero ao Topo, mas ela pode ser uma excelente boleira, fazer bolo. Ela pode ser uma excelente fotógrafa. E aí você cria um negócio chamado slasher. A geração slash, que é a geração barra. É a Letícia, fotógrafa, barra boleira, barra isso. Meio que a Barbie. Você pode ser tudo aquilo que você quiser. Então acho que pega isso. Pega as profissões que ainda não existem. Pega as mudanças do mundo. Minha sugestão é que não se faça tanta previsão. Não se faça, porque, de novo, é um ditado judaico. Você faz planos e Deus ri, para quem acredita em Deus. Eu tinha um monte de plano. E imagina as pessoas que criaram negócios em dezembro de 2019. Imagina que tristeza, o negócio de uma vida inteira. Então, eu acho que os horizontes estão cada vez mais curtos e a gente tem que aceitar um pouco essa impermanência. E uma das questões, acho que é aproveitar a oportunidade, né? Que é uma questão de você se adaptar às circunstâncias ali, que você fez muito isso também. Que é um conceito até de Nassim Taleb, falando de antifragilidade, que a gente Sim, fala tanto, sim. que não é só você ser resiliente, que é você permanecer ali quando vem o caldo, né? Quando vem a onda, mas você conseguir aproveitar esse vento que vem, o que vem contra, e se adaptar, né? Sim. Para esse novo cenário, para surfar nessa onda que vem, Você tem que aparecer ter nisso. cada vez mais, Letícia, uma gestão do caos. É inegável. Porque se não for a pandemia, vai ter um tsunami. Se não for um tsunami, vai ser na tua empresa que vão demitir 900 pelo Zoom, como aconteceu no final do ano passado. Então, toda hora você vai ter uma dificuldade. Se não for isso, vai ser aquilo. Se não for aquilo, você vai ter um divórcio. Se não for um divórcio, alguém na tua família vai ser preso. Então, assim, isso chama vida. Os altos e baixos da vida. Aliás, tem um vídeo do Jay Shetty, um espiritualista inglês de origem indiana, que fala disso. Quando você está vivo, é que nem eletrocardiograma, sobe e desce. Montanha-russa. Do zero ao topo, depois ao zero, depois ao topo. Quando você morre, é linear, como eletrocardiograma. Então, uma vida morna é uma vida morta. Não dá para ter uma vida morna. Você sempre vai estar do zero ao topo. Eu não vejo, eu acho que a antifragilidade é um conceito que eu uso muito para falar sobre real skills, que são habilidades híbridas. Então, mais do que a profissão, eu acho que a gente vai ter que aprender a como a gente maneja as nossas habilidades. Isso é um conceito do Seth Godin. Muito se falou em hard skill, habilidade técnica, e soft skill, habilidade comportamental. O ideal hoje é real skill ou essential skill. Não adianta eu ser muito bom tecnicamente e um bosta no trato pessoal. Como também não adianta ser um cara muito legal e que não entrega. É isso, você tem que ter o melhor dos mundos. Não é fácil, mas é possível. E como é que se aprende, né? Quer dizer, o hard skills a gente sabe. Vai para a faculdade, vai para lá. Como é que faz para transformar esses soft skills, agregar isso? Porque eu vejo muitas pessoas sem paciência, né? Ela é muito boa no hard skill, mas aí ela não tem paciência de ensinar, de lidar com os outros. Acho que isso é uma construção aos poucos mesmo ali. Ou uma rejeição aos poucos. Porque ninguém vai naturalizar uma pessoa que é boa, mas é chata ou é intragável. Cada vez mais, especialmente a tua geração e as mais novas, não vão aguentar isso. A gente está num mundo de expose. As pessoas expõem quem é tóxico, as pessoas expõem quem é racista, transfóbico, gordofóbico e companhia. Né? Elas não querem isso perto. Então, quem não vai se adequar, e aí você falou de antifragilidade, eu te falo também de adaptabilidade. Quem não se adequar vai ficar de fora do jogo. Você vai ter que aprender na marra. Esse papo de, é um ótimo gestor, mas é o jeito dele, ele vai ter que mudar o jeito dele. Então é mais fácil eu acho, você melhorar o teu comportamento do que você aprender uma questão mais técnica. Eu teria mais dificuldade. Eu sou melhor do comportamento do que, vou ter que aprender 1.500 coisas técnicas. Mas, de novo, se eu não aprender o técnico, ou um software ou uma pessoa vai me substituir. Então, eu vou ter que me adaptar e, mais do que isso, o tempo todo. E como é que você consegue pensar o seu futuro hoje? Porque era até uma pergunta muito clássica em uma entrevista de emprego tradicional. Onde você se vê daqui a 5, 10 anos? Me vejo na novela da TV Globo. Assim. Mas assim, a gente tem espaço para pensar num ambiente tão amplo? Não tem mais. Não tem mais. Eu duvido. Assim. Claro que eu gostaria de me ver com uma tranquilidade maior financeira, de ver os meus filhos tendo uma experiência fora do Brasil. São novos. De ver um Brasil menos violento, um Brasil menos desigual, eu me sentiria muito mais confortável. Não precisa ser tudo para mim.
Eu gostaria de ver um país melhor. Então talvez eu me visse ajudando mais e estando mais aberto a essas coisas, um diálogo melhor, né? Eu não me vejo sozinho. Não consigo me ver sozinho nessa história. É injusto e é pobre. Muito pobre, né? Espiritualmente. Então, eu prefiro me ver já fazendo parte de um coletivo. Veja, eu não sou um comunista, não sou um ativista, mas eu tenho consciência. Né? Eu tenho consciência de que ninguém faz sucesso sozinho e ninguém chega sozinho, ainda mais num país como o nosso. Você tem que abrir as portas. Então eu vejo que todos os diálogos que têm acontecido hoje, eu espero fazer parte daqui a 5 anos. Não sei como, não sei te dizer como. Numa entrevista de emprego, como é que eu te responderia? Espero estar com saúde e poder realmente dar conta, poder ajudar os outros a chegarem da mesma forma. Eu não seria o melhor entrevistado, acho que eu nunca arrumaria emprego. Mas, mas o que eu posso te dizer é assim, os horizontes estão cada vez mais curtos. Sabe que hoje eu estava conversando com uma amiga e ela foi fazer várias entrevistas de emprego. Ela tem 41 anos, tem 2 filhos. Ninguém pergunta técnico. Sabe o que eles perguntam para ela? Seu marido fez vasectomia? Você tem com quem deixar o filho? A casa de vocês é alugada ou ela é comprada? Ou seja, quem são esses recrutadores? O que eles querem quando eles fazem uma pergunta agressiva dessas, entendeu? Ou com quem vai ficar teu filho? Você quer ter mais filho? Eu não sei, sinceramente, assim. Então, acho que a gente vai ter que ter um repensar disso tudo. E isso é muito interessante que você mencionou esse exemplo real, porque a gente vive também esse descasamento. Tá muito em moda, em voga, falar de ESG, falar, né, que as empresas estão com essa preocupação com o meio ambiente, com a parte social, com a parte de governança, mas a gente ainda vê muita coisa acontecendo no RH, né? Claro. Quando na realidade ali não é bem assim que funciona. Você vê uma mudança, assim, quer dizer, tem espaço para mudar mesmo? O que é preciso para a gente... Você tem alguns capitães dessa mudança, claro. Você tem uma Luísa Helena Trajano que abriu uma questão para trainees negros. Sim. Propositalmente. Ou seja, você tem ações afirmativas que vêm acontecendo em muitos campos. Acho que tem uma questão propagandista, infelizmente ainda. Você não pode mais fazer uma propaganda hoje que não tem uma pessoa negra. Não tem sentido mais nesse Brasil. Ao mesmo tempo, será que essa empresa tem pessoas negras no board? Será que essa empresa tem pessoas negras ascendendo a direção ou é bonito na propaganda? É isso que eu me pergunto, e eu vejo que não. A gente está muito longe ainda. E só para falar de racismo, tá? Pessoas com deficiência nem se fala. A pessoa com deficiência ela é muitas vezes chamada para fazer um cargo café com leite, quando na verdade você tem muitas profissões e profissionais que absorveriam com tranquilidade inúmeras pessoas com deficiência. Tem um menino que eu sigo, que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, que é o Down Lice, é o Gabriel. Só no TikTok ele tem 1 milhão de seguidores. Síndrome de Down. Foi o Forbes 30 Under 30. Quer dizer, não é uma falta de competência, é uma falta de visão. A gente olhar para essas pessoas todas. E a gente está falando de 2 recortes, fora todos os outros. Então, o que eu gostaria de ver é talvez você ter um walk the talk verdadeiro. Você tem um walk the talk dessas empresas de pararem não só com greenwashing, mas com racial washing, com social washing. E aí eu acho que vai muito da liderança. A gente viu na pandemia inúmeros empresários tentando fazer o papel de médico, né? Ou de gestor, quando na verdade eram só negacionistas. E eles estão pagando um preço caro por isso, ainda bem. E aí você mencionou essas pessoas, assim, e tem um termo, né, que é você tem a sua influência digital, e a gente fala muito de influências digitais. Você vê isso como uma profissão? Você faz a cara feia quando a gente fala de influência. Não é. A cara feia é minha mesmo, tá? Se você desligar a câmera, eu vou continuar com essa cara. Ó, é assim, eu escrevo até no livro sobre isso, né? Que eu não acredito mais em influenciador digital. É claro que tem pessoas que são influenciadoras no campo digital, mas se alguém não te influencia na vida, ela não te influencia. Desculpa, ela é uma personalidade... Assim, vamos lá. Você tem 12 milhões de seguidores no teu canal do YouTube. Aí eu venho aqui, sento com você e falo, como é que você quer que eu te apresente? Fala que eu sou um cara que tem um canal com 12 milhões. Beleza, amanhã dá um pau. O YouTube fecha. Eu viro o quê? Eu sou quem? Que transformação que eu gero? Eu sou o cara de 12 milhões de seguidores? Isso não é métrica. Isso não é mais referência. Hoje você tem ex-Big Brother, você tem 30 milhões. E sem prejuízo a ser ex-Big Brother. Eu acho que muitos se fizeram muito bem. Eu tenho grandes amigas que são ex-Big Brothers que têm,
do zero ao topo, e estão no topo. Então eu não vejo dessa forma. Eu não falo mal de coach, eu não falo mal de profissão nenhuma. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é muito mais fácil hoje as redes sociais estarem bombadas por conta de uma visibilidade X. Então não é esse o valor. Eu acho que o valor é quando você tem uma Juliette, por exemplo, para citar uma ex-Big Brother, que ela vende que nem água. Quando você tem um Gil do Vigor que vai fazer uma propaganda gay, nordestino, negro, para um grande banco, e ele quebra um paradigma. E que muita gente desse banco talvez tenha torcido o nariz dizendo, não vale a pena. E o cara disruptiu. Isso é disrupção. Entende? Isso é disrupção para mim. Isso é influenciar fora. Então, eu acho que o influenciador ou a influenciadora são as pessoas que movimentam fora. O Cortella já era influenciador antes do Orkut e antes do Facebook. Já eram pessoas que influenciavam muita gente. E, de novo, os primeiros influenciadores são os nossos pais. Então, para de ficar endeusando quem tem seguidor. Às vezes, uma pessoa que tem muitos diplomas é só um idiota que leu muito livro. A gente tem que parar um pouco com esse endeusamento. E tem muito empresário também, que é bom dizer, que é só uma pessoa que fez dinheiro, que é um baita talento. Mas, desculpa, tem empresas que são tão miseráveis que elas só têm dinheiro. Só tem dinheiro. É claro. E isso me remete muito a... É isso, como você fala que não essa vai dar questão nomes aqui, hein? Não. A gente é preso. Não, vou dar o nome de Jim Collins, que não tem nada a ver, mas Jim Collins, assim, para falar, né, um dos grandes mentores de muitos empreendedores e empresários, mas porque não é um conceito novo essa questão da influência e de você usar essa influência que está na sua origem. Como você mencionou, o que vem da sua origem, o que vem de você é judeu, você é isso, aquilo, o Gil do Vigor, você falou, e ele vai trazendo esses valores que o Jim Collins ele sempre cita nas empresas feitas para durar. Para durar, porque tem a para vencer e a para durar, mas para durar mesmo, para você criar uma marca duradoura, você tem que saber, é muito melhor você saber quem você é do que para onde você vai. Porque o para onde você vai sempre muda. Exato. A única coisa que perdura é a sua essência. É quem Exatamente. você é isso que vai manter. Se você não, por isso que o judaísmo ele tem uma questão muito bonita, porque a gente sofreu vários ataques, várias influências e teve uma ruptura. Morreram 6 milhões de judeus, sendo que era 1,5 milhão de crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Se você não sabe de onde você vem, você não vai para outro lugar, porque isso chama raiz. Você pode ter uma raiz forte e olhar para o céu, olhar para as estrelas, ir para lá e para cá, mas a raiz é o que te mantém. Essa é uma corrente, são vários elos que vêm ao longo da vida. Claro que a corrente se rompe, ela derrete, pode acontecer, mas o ideal é você saber de onde você vem. Você fica mais nutrido. Você sabe de onde você vem, quem são as tuas influências. E se você parar para pensar, do Jim Collins até todos os influenciadores, todos, sem exceção, em algum momento eles foram influenciados por alguém. E esse alguém que influenciou eles foi influenciado por outro e por outro. Aí você vai chegar em quem? No Aristóteles, no Sêneca, na Bíblia. Então qual que é o segredo das borboletas aqui? É você beber direto da fonte. Direto da fonte. Então, em vez de você pegar um influenciador brasileiro que fica ali cagando regra, dizendo que ele reinventou a roda, o que esse cara tá lendo? E que esse é um conceito também, de novo, trazendo Nassim Taleb aí, antifrágil, mas é que é isso, você olhar os originais, o que deu certo lá atrás, você não desprezar os filósofos, os sociologistas e não endeusar iniciais, essa nova geração, que nem leu, né? E que muitas vezes eles estão fazendo aquilo que já foi descrito lá atrás, óbvio, só que de uma maneira nova eles estão se achando revolucionários, mas espera, não, esse foi um conceito que foi descoberto lá muito antes. Mas eu vou te dizer, tem um filósofo brasileiro chamado Galvão Bueno, e ele tem uma frase que diz o seguinte: não tem bobo no futebol. Eles podem até não estar reinventando a roda, mas estão ganhando muito dinheiro. Isso aí, muito bom. E por último, Mark, eu queria entender se você tem um conselho, algo que você gostaria de repente ter ouvido no começo, quando você decidiu empreender, ou quando você começou essa construção da sua marca, e que de repente você fala, olha, eu teria feito diferente se eu soubesse isso ou aquilo, para quem está pensando em empreender ou começar a sua marca. Sim. É que eu não posso falar essas palavras aqui, mas eu vou falar. Ia ser alguma coisa como relaxa e goza. Porque, na verdade, não dá para você... A tua ansiedade não vai acelerar um processo. Muitas coisas que vão acontecer na tua vida ou já foram escritas, ou já estão determinadas, ou você tem o livre-arbítrio para mudar.
mas elas vão acontecer de um jeito ou de outro. E se não acontecer exatamente daquele jeito, talvez você consiga mudar, mas é tudo uma construção. É de novo aquela história do Steve Jobs de olhar para trás. Então, se eu pudesse fazer diferente, eu teria sofrido menos, eu teria me comparado menos. Um pouco como aquela música do Titãs, Epitáfio, eu teria vivido um pouco mais. E por que eu estou te dizendo isso? Porque no final das contas, dando certo, entre aspas, ou não, você pode fazer de uma maneira mais leve, mais relaxado e gozar mais. E o gozar aqui é gozar do momento, é desfrutar. Tá mais presente. A gente teve uma conversa aqui de 1 hora, ou quase isso, e pô, a gente tava os dois aqui, sem celular, sem me preocupar com jantar, sem me preocupar com isso ou com aquilo. É possível estar presente. É possível de gozar, de desfrutar de bons momentos. Mas você consegue isso estando com o espírito relaxado. Então eu queria deixar aqui só uma última fala. Tem um autor que eu gosto muito chamado Robin Sharma. Ele é um autor canadense. E ele diz o seguinte: mindset é 25%. 25%. Você tem o heart set, que são as tuas emoções. Você tem o soul set, que é a tua inteligência espiritual. E você tem o health set, que é, na verdade, o teu conjunto corporal. Porque morto você não muda o mundo. Então, para um pouco com essa história de ir atrás das pessoas pelo mindset. Busca um pouco de equilíbrio. Você pode não ficar empilhando dinheiro, mas vai viver. Vive primeiro e depois você posta. Tá certo. Mark, obrigada pelo seu tempo aí, pelos aprendizados. Foi um prazer recebê-lo aqui no Do Zero ao Topo. Prazer é todo meu. Desejo esse começo de ano maravilhoso. Desejo um final de ano maravilhoso que vai demorar para chegar e que seja um ano menos sangrento aqui no Brasil, que é um ano de eleição. Quero agradecer vocês demais. Eu adoro esse podcast, é uma referência para mim. E eu não costumo me ouvir, então não vou me ouvir. Se você me ouviu aí do outro lado, escreve em @marktawil. Tá Todas as certo, redes. é isso aí. Tinha esquecido de deixar, poxa, não dá pra deixar Eu as redes de trabalho fora. com isso, né? Se eu fizer. Exatamente. Agora a gente entrega @, não é o telefone de contato, né? @MarkTawil. Tá aí, tá dando o recado. Obrigada, Mark. Obrigado.